Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Vitor, provável escalação na tela, né? E nós podemos ter, não novidades, né? Mas, vamos dizer assim, uma sequência, né? Do Filipe Luís, né? Na lateral. Eu queria que você passasse aí a provável escalação, né? E comentasse sobre as ausências, né? Retornos também da equipe, todas as informações aí do Coluna a gente comenta em seguida. Então, Túlio, a provável escalação que a gente colocou na tela tem o Wesley, né? Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, junto com o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Felipe Luís, como você já tinha falado. Thiago Maia, Alan, Gerson, na frente Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Essa é a provável escalação que está aí na tela, porém também é bom destacar que em apuração, né, da gente aqui da reportagem do Coluna do Fla, que o Sampaoli também estudou colocar o Everton Ribeiro de novo no jogo, no time titular, colocando como a base do jogo contra o Grêmio. E aí, no caso, o Alan seria o banco de reservas, na dupla de volante, Thiago Maia e Gerson, e aí sim o Everton Ribeiro na frente, fazendo um quarteto mágico, né, que jogou em 2019, conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e aí também seu terceiro jogo seguido, onde o quarteto joga junto. Então, jogou contra a América, jogou contra o Grêmio, e agora podendo jogar contra o Atlético Mineiro também. Então, tem essa expectativa. A dúvida mesmo era a questão do meio de campo. Se o Alan entra no meio de campo ou o Alan permanece no banco de reservas e, consequentemente, o Everton Ribeiro permanece no time titular. Falando um pouco na questão de desfalques, nós estamos vendo o Filipe Luís na lateral esquerda e a dupla de zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, porque o Ayrton Lucas e o Davi Luiz ainda estão se recuperando de dores no joelho. Foi até uma apuração nossa aqui, com exclusividade, trouxemos de primeira mão, que o Ayrton Lucas e o Davi Luiz não treinaram nem na quinta e nem nessa sexta-feira. Então, consequentemente, não viajaram com a delegação do Flamengo para Belo Horizonte. Como eu falei, Davi Luiz com dor no joelho direito e o Ayrton Lucas com dores no joelho esquerdo, então estão fora. Assim também como o Pulgar, que está se recuperando de dores musculares. Mateuzinho também é outro desfalque, porém por opção técnica do Jorge Sampaoli. Mateuzinho está bem fisicamente, tem treinado com o elenco do Flamengo há cerca de 2 semanas, não está treinando com restrições, está treinando normalmente, mas por opção técnica do próprio Jorge Sampaoli, o Mateuzinho não foi relacionado mais uma vez. E também de última hora o Rodrigo Caio com uma virose também não foi relacionado, então o Flamengo já tem 5 desfalques. Vou repetir aqui: Davi Luiz e Ayrton Lucas, o Rodrigo Caio, Pulgar e o Mateuzinho são os 5 jogadores do Flamengo que não foram relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas como a gente conseguiu ver na tela, o Gerson está de volta. O Gerson não jogou contra o Grêmio porque ele estava suspenso, ele foi expulso contra o Atlético Paranaense no jogo da volta lá na Arena da Baixada, aquela confusão com o Thiago Heleno. O Thiago Heleno recebeu o vermelho, assim como o Gerson, então ele cumpriu suspensão automática contra o Grêmio. Porém, agora contra o Atlético Mineiro, ele está bem, está 100%, treinou normalmente, então também vai para o jogo. Então essa é a tendência aí. A expectativa é que o quarteto seja titular novamente. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E claro, na lateral esquerda, Filipe Luís ganhando mais uma chance aí. Lembrando também, Túlio, o Filipe Luís está ganhando mais chances no momento, porque anteriormente o Léo Pereira estava sendo bastante usado na lateral esquerda, formando ali naquela trinca, Léo Pereira na lateral esquerda, Davi Luiz e o Fabrício Bruno ali na dupla de zaga. Jogou assim contra o Bragantino, onde o Flamengo perdeu por 4-0. Ele demorou, só colocou o Filipe Luís ali quando já estava 3-0 para o Bragantino, aí nos minutos finais da partida. Porém, agora ele desistiu dessa escalação, desistiu dessa ideia, e agora o Filipe Luís está ganhando mais oportunidade com o Ayrton Lucas fora. Então, o Filipe Luís será titular mais uma vez pelo Flamengo, Túlio. Isso aí. Então, mestre Nasa, a produção pode jogar na tela de novo aí a provável escalação. Eu vou dar minha opinião aqui antes de vocês tomarem essa liberdade. Eu colocaria o mesmo time que enfrentou o Grêmio, sinceramente. Colocaria o mesmo time, né? Tiraria o Alan, né? Aliás, tiraria o Gerson,
né? Tiraria o Gerson, botaria o Everton Ribeiro, né? E o Alan entrou no segundo tempo, né? Quem jogou foi o Vitor Hugo, não é isso? Sim, o Vitor Hugo foi titular. Isso aí. Vitor Hugo foi titular e Vitor Hugo fez uma grande partida a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Sim, e eu iria com a mesma equipe, sendo bem sincero, eu iria com a mesma equipe. A gente tem que pegar tem jogos, né? Tem jogos, na minha opinião, tem times que a gente jamais, em hipótese alguma, pode colocar time reserva, time não sei. Atlético Mineiro é um time desse. Porque se ganha amanhã, né? O Atlético, o Flamengo, entra lá, não sei o quê, vai botar, vou fazer teste, vou fazer não sei o quê. Esses caras vão ficar com um papinho bizarro. E vai voltar também aquela história de, joga, time escolhe campeonato e tal, não sei o quê. Porque assim, eu não tô dizendo que não escolha. Já falei até aqui, repeti até hoje aqui na live das 18 horas, que eu vejo que pode ser algo inconsciente dos jogadores, que eles não entrem, né, com a mesma concentração e com a mesma motivação do que nas Copas. Uma coisa que pode acontecer, pô. Pode acontecer. Cara, a gente, tipo assim, vou falar assim, porra, pra mim é muito mais difícil fazer um jogo, tanto no Maracanã, no estúdio, de um Campeonato Carioca contra um Boa Vista, do que, porra, Copa do Brasil, contra o Grêmio, semifinal, você tá ali, é um jogo decisivo. É outra parada. Então, mas assim, eu me motivo, a gente se motiva. E olha que a gente já pegou cada jogo ruim de sair assim pro intervalo e falar, meu irmão, né? Então, assim, isso acontece, o ser humano é assim, cara. É igual você tá na escola. Na matéria que você tem mais facilidade, né? Alguns têm mais facilidade com matemática, outros com português, outros com... Por exemplo, eu sempre tive facilidade em português. A minha filha tem mais facilidade com matemática, para ela é muito mais fácil. Então, assim, com certeza, a motivação da pessoa que tem mais intimidade com a matemática é querer matemática, pô. Português já vai como? Putz, mano. Português já vai, e isso muitas vezes é inconsciente. Não tá na sua, né? Não tá na sua cabeça ali, você não tá fazendo aquilo de forma que você está vendo. Tá acontecendo, então, assim, mas o jogo de amanhã é um jogo em que eu entraria com o time de quarta-feira. Lógico, assim, tivemos vários erros, mas foram tantos erros no início do jogo, né? Não foi só jogador que errou, Wesley errou no saída de bola, Thiago Maia, Fabrício Bruno também teve uma, Matheus Cunha, então assim, foram erros em sequência muito grande. Tirando isso daquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo ali quase que fez um jogo perfeito, poderia ter vencido demais. Se entrar com aquela postura, na minha opinião, acho que repetir no time ajuda bastante, né? Você vai estar fazendo menos alterações. O Flamengo tem tudo para vencer mais um jogo fora de casa. Mestre Nasa, quero te escutar aí sobre a provável escalação e também sobre as informações que o Vitor passou, né? As ausências que a gente vai ter aí, Ayrton Lucas mais uma vez também de fora, Davi Luiz segue fora também. Eu faço minhas suas palavras. Eu também entraria com o time que jogou contra o Grêmio, né? Por questões óbvias, né? O time entrou muito bem, e a gente não teve no jogo o Gerson, o Davi Luiz, o Ayrton Lucas e o Pulgar. No entanto, o time acabou jogando de maneira satisfatória, teve alguns erros, sim, com certeza. A gente, inclusive, apontou, principalmente ali na questão de saída de bola. Teve aquela desatenção do Everton Ribeiro, que deu a bola errada, o Luizito Soares quase que mete um golaço ali do meio campo, mas depois o Flamengo se ligou, conseguiu jogar compactado e tomou conta do jogo, né? Aí o Flamengo fez o que quis com o Grêmio. E o jogo de amanhã é aquela matéria que a gente gosta, né? A gente gosta muito de ganhar do Atlético Mineiro. Eu, particularmente, gosto de ganhar do Atlético, gosto de ganhar do Grêmio, gosto de ganhar do Fluminense. O Vasco já não... O Vasco já virou café com leite. Já é café com leite, não tem mais graça ganhar do Vasco. Mas, por exemplo, ganhar do Palmeiras, porque os caras ficam muito irritados, né? É aquela coisa, a gente vê que os caras ficam emocionados e é um negócio absurdo. Então, por exemplo, ganhar do América Mineiro, Red Bull, Bragantino, São Paulo, né? O Corinthians é gostosinho também de ganhar. O Internacional também é mais gostoso ganhar do Grêmio, mas o Internacional também não é ruim, né? E diante disso, eu acho que, por exemplo, o Gerson
ele viu como que o time jogou ontem. Jogou na última partida de quarta-feira contra o Grêmio. E detalhe, o Gerson não fez falta no meio-campo. No jogo de quarta, ele não fez falta. E o Flamengo não jogou com velocidade. O Flamengo jogou absolutamente cadenciado. Mas o Gerson, ele a ausência dele não despertou a ponto da gente falar o seguinte: pô, o Gerson aqui, hein? O Gerson ia arrebentar. Não aconteceu isso, né? Então, diante disso, eu acho que ele não é bobo nem nada. Ele viu o jogo. Então, eu acho que diante disso, ele está, inclusive, de frente para o Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, né? Vai estar junto com o Felipe Luiz, que na ausência do Ayrton Lucas, entra bem, trabalha como mais um homem de meio campo. Tem uma inteligência raríssima, uma visão de futebol fantástica, o cara é craque, né? E sabe dosar, embora não tenha mais pernas, mas ele sabe dosar o seu posicionamento, tocando a bola, né? Abre aqui, toca ali, dá um passe por dentro, né? Espeta a bola na ponta, né? Troca, né? Ele no jogo contra o Grêmio, teve uma hora que ele estava na meia direita. Eu falei, caramba, maluco, olha onde é que está esse doido. E, assim, conscientemente, ele é um cara que analisa o jogo e ele me lembra, claro, guardado as devidas proporções, mas o Messi, nos 10 primeiros minutos dos jogos, ele não atua muito. O Messi faz a leitura do jogo nos 10 primeiros minutos. Ele fica olhando aonde está o marcador dele, aonde está o volante, aonde está o lateral, aí ele começa a sentir o jogo. E dali para frente ele começa a jogar. Pode observar que o Messi é um cara que os 10 primeiros minutos ele não vai para dentro e tal. Ele está tocando a bola, ele fica muito observando isso. Outro dia eu vi um documentário, se não me engano, até o Iago estava comigo, e mostrou essa característica dele que é muito interessante. E o Felipe Luiz, ele tem a leitura do jogo, né? Ele é muito inteligente. Thiago Maia teve a injeção do ânimo do jogo, fez um primeiro tempo meio apagado, o segundo tempo, para mim, dele foi fantástico, né? O Bruno Henrique, a gente não precisa falar, Gabigol não precisa falar também. Tem uma meia dúzia de flamimimi, bobalhão aí que... Ai, Gabi quase gol! O Gabi tem que ir pra fora! Aí tem que vender! Ai, o Gabi não faz gol! Enfim... Como é que é? O Gabi não faz gol! Aí bota ele pra fora! Eu não gosto dele! Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Tá no momento Barbie, né? Vamos que vamos. E aí, o Wesley, quando a gente tem um lado esquerdo com um lateral que é muito inteligente e trabalha como um meio de campo e deixa o corredor, por exemplo, o Bruno Henrique, a gente tem ali, apoiando na lateral direita, o nosso querido Wesley, que vamos lembrar que é garoto, que está passando pela transição. Ah, Nazário, mas ele está jogando muitas partidas, ok. Mas ele ainda está no processo de transição, vai ter algum momento que ele vai oscilar, e aí não pode, né? Porque aí vem aquela meia dúzia do Flá Nutella, né? Tem que tirar, vende ele! E aí tem que entender que ele é um garoto, né? Está fazendo a transição e precisa de mais tempo. Está jogando bem? Tá. Vai oscilar? Vai, com certeza absoluta. Lembrando que no primeiro gol, ele sai da risca do meio de campo, rouba uma bola do Reinaldo e trabalha essa bola na diagonal para dentro. Ele não usa o corredor, que é uma característica dele. E isso foi... ele viu o momento ali, quando ele corta para dentro, a bola quica no campo, que aliás, o campo lá da Arena Flamengo é horroroso, é patético aquele campo, né? Campo de pelada, ela bate no joelho dele, ela espirra para frente e aí ele dá o passe pro Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que é um time... eu voltaria com esse time de quarta-feira, mas eu acho que esse time só precisa do nosso querido Gerson se ligar para a gente, de novo, ganhar o jogo no meio-campo. E tinha muita gente aqui, já vou ler a galera também. Lembrando, o Everton Ribeiro também não começou bem o último jogo, gente, mas depois ele foi extremamente importante, né? É bom a gente ressaltar isso, né?
Muita gente, até na live de mais cedo, falando que o São Paulo tinha que colocar o Pedro no lugar do Gabigol e tal. E aí eu tô vendo um comentário aqui do Zaraba, e ele tá falando o seguinte, Petit, que ele, no caso, tá até falando pro Nazário, né? Tá vendo aqui e tal, ele falou que o Sampaoli vai seguir o que ele vem fazendo, que é mudar o time de novo, que ele acha que ele não vai repetir a escalação. Então, pergunto a você o que você acha sobre se o Sampaoli vai fazer alterações e se Pedro deveria entrar no lugar do Gabi mesmo. Primeira coisa que eu queria comentar aqui é que a ausência do Davi Luiz e do Gerson acabaram ajudando o Jorge Sampaoli na minha concepção, tá? E também a do Ayrton Lucas. Nazário não me deixa mentir, há uma semana atrás, né, eu disse o que, com a entrada do Bruno Henrique, o melhor lateral... Gente, olha só, pra você, eu não estou falando aqui que o Ayrton Lucas é ruim. O que eu estou dizendo aqui é que quando você tem um Bruno Henrique em campo, o lateral que mais completa o Bruno Henrique era o Felipe Luiz. E com a ausência do Ayrton Lucas, o Sampaoli foi obrigado a fazer essa mudança. Com a ausência do Gerson, ele foi obrigado a colocar o Vitor Hugo. Então, na minha opinião, que o Sampaoli sempre fala da contundência, e vamos todos aqui parar para pensar. O Flamengo, em alguns jogos, tinha a posse de bola, mas não tinha letalidade. Por quê? Nazário dizia que o Gerson até faz aquela função de atacar o lado esquerdo, mas não é a dele. Não tem velocidade para isso e nem cacuete, mas faz. Consegue quebrar um galho. Quando você coloca ali um especialista da posição, que é o Bruno Henrique, e que joga em duas posições, na minha opinião, o Bruno Henrique, ele ataca o lado esquerdo e quando a bola vem do lado direito, iniciando ali com o Everton Ribeiro, com o Wesley, o Bruno Henrique faz mais um centroavante e acaba ganhando em altura. Então, o que aconteceu, na minha opinião, que foi primordial? Primeiro, a vontade do Flamengo de querer vencer. Segundo, a ausência do Davi Luiz. O Flamengo, na minha opinião, corre menos riscos. O Flamengo fica mais compacto quando o Davi Luiz não está. Entrou o Felipe Luiz. Aí que tá a mágica. É aí que tá a mágica. Quem prestou atenção no jogo, quem não prestou, quiser ver o jogo de novo, o Felipe Luiz, quando ele não tem a bola e quando não tem um atacante que joga pelo lado dele, ele vira mais um meio-campo. E o Flamengo, que joga com 4 ou 5 no meio-campo, ganha mais uma peça, que é o Felipe Luiz. Aí, meu camarada, quem tem mais liberdade? O próprio Arrascaeta e o próprio Everton Ribeiro. O jogo, o Flamengo ganhou tanto em motivação, Túlio, que o recordista de roubo de bola, de roubada de bola, foi o Eder Arrascaeta. Então você vê aonde o time está com vontade de ganhar. Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro, aí pro Gerson jogar, eu só vejo uma solução. Não sei se vocês pensam assim. É o Gerson jogar no lugar do Vitor Hugo. Segundo volante, né? O Gerson vai jogar ali no lugar do Vitor Hugo. Eu acho que o Flamengo vai continuar sendo aquele time que jogou contra o Grêmio, né? Fora isso, se não for para jogar ali, eu deixaria o Gerson no banco. A respeito do Gabigol e do Pedro, pode acontecer. Eu venho falando isso já há alguns momentos, que eu sinto que o Sampaoli ele não quer perder o Pedro. Então, se o Sampaoli deixar o Pedro no banco em muitos jogos, ele vai acabar perdendo esse jogador. Então, na minha opinião, o que ele vai fazer amanhã? Ele vai fortificar o meio-campo e deve iniciar. Não, aqui eu não estou cravando, mas não fiquem surpresos se o Pedro entrar amanhã de titular no lugar do Gabigol amanhã. A única coisa que eu discordo, a galera tá elogiando bastante aqui os comentários do Petit, a única coisa que eu discordo é porque, assim, não é nenhuma discordância, assim, a gente até debateu isso aqui do Gerson jogar de volante, né, que... Mas aí, opinião... Túlio, desculpa, Túlio, mas aí ele não joga de primeiro.
Ele joga de segundo e o Flamengo muda uma postura que ele tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro marcando muito mais. Mas aí sem a bola, você estava falando muito, né, do Davi Luiz, da leitura de jogo sem a bola. Sim. Eu acho o time do Flamengo mais forte sem o Gerson. Eu acho que o time pega mais, o time é mais rápido, o time é mais letal. Para ele jogar, o que eu disse é que para não mudar muito, ele joga ali. Mas se eu sou o Sampaoli, ele é banco, começa no banco. Eu também. Não porque, assim, tinha muito... eu até falei isso mais cedo. Assim, o Flamengo ganhou quarta-feira, jogou bem, então não tinha o Gerson não serve mais. Não, claro que não é isso. Né? Então, assim, não tem nada a ver com o jogo em si de quarta-feira. É uma coisa que a gente está falando aqui, no geral, uma coisa que a gente já comentou até antes mesmo do jogo de quarta-feira, com o Gerson. A gente comentou antes do Flamengo trazer ele de volta, que a gente tinha uma preocupação com a intensidade do Gerson, porque o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol perderam as características que tinha com o JJ. Isso aí deixa o Gerson muito exposto. E lembrando, né, que ele já jogava mais adiantado lá na França com o próprio Sampaoli, então ele já está há bastante tempo atuando assim. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!